Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o porquê você nunca consegue alcançar as suas metas. E se você alcança uma ou outra, por que o restante dessas metas não conseguem ser concretizados? E como a lei de atração pode ajudar você a realizar as metas mais incríveis da sua vida. E eu vou te contar as minhas experiências pessoais, fica aqui no vídeo que eu vou deixar 3 dicas maravilhosas para você acessar a sua meta, construir a sua meta e alcançar a sua meta. Um 2026 incrível a partir deste vídeo. Muito bem, vamos primeiro entender por que pode ser que você não esteja alcançando uma meta específica. Eu quero contar uma experiência minha pessoal, que durante anos, gente, foram anos, eu não conseguia de maneira alguma alcançar as minhas metas pessoais. A primeira coisa, eu chegava ali em dezembro, fazendo a transição entre Natal e Ano Novo, eu pensava assim, vou deixar tudo pronto, eu vou organizar as minhas metas para eu entrar em janeiro já com tudo, começar a agir, começar a manifestar as minhas metas. Só que era muito engraçado, porque meta nunca foi pra mim algo relacionado à energia. Sempre foi uma coisa prática. E eu era pouco disciplinada na época, então esse foi um dos fatores que me impediu de alcançar muitas metas há muitos anos atrás da minha vida. Mas o que eu fazia? Eu pegava uma lista, um caderno e enchia de listas, enchia de metas, enchia de desejos. E assim, eu tinha 1000 coisas que eu queria modificar nos meus hábitos, que faziam parte dessas metas, que eu nunca consegui estabelecer uma mudança toda vez que eu colocava essas metas pessoais. Gente, era um verdadeiro, assim, show de horror. Eu não sei, eu acho que eu tinha 10, 15 metas para alcançar em um ano. E vocês não têm noção do que acontecia. Ou vocês têm, porque vocês podem estar passando por isso. Mas eu me frustrava demais. E acabava desistindo. Já aconteceu isso com você? Me conta aqui. Muito bem, se você se identificou com a minha história, se você é uma daquelas pessoas que não tem organização ou disciplina, que coloca um monte de metas para serem alcançadas em um ano, que você quer modificar várias coisas nos seus hábitos, se você é esta pessoa, você é igual a mim há alguns anos atrás. E eu vou dizer pra você, era muito difícil alcançar qualquer meta na minha vida por conta dessas 3 posições da minha vida. E, obviamente, por não entender muito de lei de atração e como alcançar uma meta, como que eu ia conseguir movimentar isso na minha vida. E o que aconteceu? Então, alguns anos atrás eu travei contato, com a lei de atração, comecei a me desenvolver mais profundamente, eu sempre fiz terapia. Só que assim, eu comecei a sair um pouco só da terapia, digamos assim, eu fazia psicanálise, fazia Reiki, eu experimentei de diversas ferramentas da psicologia. Dos meus 15 até os meus 27 anos, mais ou menos. E assim, eu sou professora de yoga, também sabia meditar, sabia respirar. Só que tinha algumas coisas que eu não tinha como ferramentas na minha vida. Eu não tinha a disciplina, eu não tinha organização. Então, isso dificultava ainda mais eu entender como uma meta funcionava. Meio que com 27 anos eu comecei a aprender isso. Eu literalmente me transformei numa adulta a partir dos 27 anos, onde eu tive que aprender o que eu precisava para alcançar as metas. E eu vou deixar aqui 3 dicas, como prometido para você fazer neste ano, antes de virar o ano para 2026, para que você possa ter um mapa incrível para você alcançar as suas metas. Então, o que aconteceu? Com 27 anos eu comecei a estudar sobre lei de atração, comecei a travar contato com mais ferramentas. Então, eu fiz um processo de coach na época, foi muito transformador para mim. E assim, estudando lei de atração, você começa a perceber que o teu cérebro, ele funciona de uma determinada forma. A tua energia, ela funciona de uma determinada forma. E aqui vai a primeira dica para que você alcance de verdade a sua meta em 2026. A primeira dica é: não procure mudar 1000 hábitos de uma vez. Você vai se frustrar. Gente, assim, existe uma ilusão de que se a gente anotar, de que a gente colocar a predisposição de mudar qualquer hábito, ainda mais colocar um monte de hábitos a serem mudados, que a gente vai conseguir alcançar, que a gente vai conseguir mudar. Você já reparou o quanto é difícil você mudar um hábito? Você já percebeu isso? Então, você vai acabar se frustrando se você colocar 1000 hábitos a serem trocados, a serem modificados na sua realidade em um ano. Às vezes a gente leva anos para mudar um determinado hábito. Então, se eu pudesse dar a primeira dica, não coloque 1000 hábitos para realizar no seu ano de 2026. Escolha um hábito. Um hábito que você vai fazer afinco, que você vai se dedicar e que você entenda que este hábito vai te levar a conquistar outras metas, outros presentes na sua vida. Mas não coloque 1000 hábitos a serem modificados de uma vez, porque vai ser complexo de você executar. Então, essa é a primeira dica que eu vou dar para você e deixar isso aqui bem certo. E eu vou contar uma história. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, eu sempre tive o sonho e sempre estava nas minhas metas, ano após ano. Eu sempre tive um desejo de ir para a academia de forma assídua.
Só que o que que acontecia? Eu colocava a meta de que eu ia todos os dias na semana, que eu ia ser uma mulher dedicada, que eu ia conseguir. E assim, depois de 1, 2, 3, 4 anos se frustrando e percebendo que eu sempre desistia no meio do caminho. Por quê? Porque, olha só, eu começava indo todos os dias. Daqui a pouco eu me frustrava porque eu não ia um dia. Daqui a pouco eu me frustrava ainda mais porque eu não ia 2 dias. Daqui a pouco eu não queria mais sentir aquela sensação de frustração. Então o que eu fazia? Eu desistia para não ter que sentir a dor da frustração. Aquela meta me frustrava. Só que com o tempo, estudando, eu comecei a perceber que se eu colocasse a mesma meta, mas de uma forma diferente, eu pensei assim, bom, essa é uma meta que eu quero realizar muito na minha vida. Então, eu vou colocar assim, 2 vezes por semana para começar. E foi o que eu fiz. E, gente, durante 3 anos da minha vida, eu consegui pelo menos ir 2 vezes na semana. E depois, obviamente, neste período, eu fui aumentando a quantidade. Hoje, eu faço uma média de 3 a 4 vezes na semana sem me cobrar. Eu faço, e toda vez que a minha mente diz assim, Samantha, por que você não foi hoje? Eu digo, não, pera lá, a gente tem um acordo. E o nosso acordo é que eu vou de 2, 3 ou 4 vezes na semana. Por que eu abri essa janela maior? Porque eu já tô há mais tempo realizando essa meta. Então a pergunta que eu te faço, você prefere mudar um hábito de forma muito consistente e que ele dure, que essa mudança dure anos, ou você prefere colocar 1000 hábitos, ou um hábito que seja, e colocar ele numa exponencial muito grande e acabar desistindo no meio do caminho? Então você precisa pensar seriamente sobre isso. A segunda dica que eu vou deixar para você é a seguinte: você precisa entender como uma meta funciona. Essa meta, ela precisa mexer com você, com o teu self, com o teu desenvolvimento. O nosso cérebro, né, a nossa vibração, ela não entende a coisa literal. Por exemplo, assim, ó, eu quero fazer mais dinheiro, quero fazer, sei lá, 200, 300 mil ao ano, eu quero ganhar 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. A mente, ela não entende necessariamente o número em si ou a ideia dinheiro. O que a mente entende? Ela entende o que você vai aprender e quem você vai se transformar no processo entre a pessoa que ganha, digamos, se você quiser ganhar 30 mil, digamos que você já esteja em 20 mil, dos 20 aos 30, quem é a pessoa que eu me torno nesse processo de desenvolvimento? Então, a nossa mente, ela precisa ganhar e ela precisa aprender a trazer pequenos ganhos diários. Então, você pode, quando você for escolher a sua meta, colocar quais são as virtudes que você vai desenvolver ao executar, ao buscar essa meta para você. E aí você vai transformar os 20, 30 mil, sei lá, qual que é a tua ideia, o teu ganho financeiro, ou seja, para qualquer meta. Como é que eu vou transformar isso de uma forma mais figurativa? É com a sensação, é o sentir. E aí que entra a lei de atração, é quando você começa a vibrar em prol daquilo que você quer. Você vibra como se você já fosse. Você vibra porque você tem paixão em conquistar aquilo. Mas aquilo tem que ser o quê? As suas virtudes. Não basta ser só dinheiro. E sim, o que me faz, o quem eu me torno, quem eu sou quando eu tenho dinheiro. Se eu chegasse dos 20 aos 30 mil, quem que eu me tornaria? O que eu vou aprender nesse processo? E exatamente essa parte mais, não é bem lúdica o nome, mas essa parte mais figurativa, mais emocional, que o teu cérebro vai entender. E assim, ele vai permitir que você continue em busca dessa meta e, com certeza, se você tiver bem claro aquilo que você vai desenvolver, quem você vai se tornar, você vai alcançar essa meta. E isso se dá para tudo. Faz sentido para você? Você já experimentou em algum momento da tua vida quando você colocou o sentimento de quem você iria se tornar se você tivesse alcançado aquela meta? E é esse sentimento que precisa prevalecer. Lembrando que na lei de atração você não atrai, você não conecta, você não se conecta com aquilo que você quer, você se conecta com aquilo que você é. Então, a partir do momento em que eu tomo uma decisão aonde eu quero chegar, eu preciso começar a vivenciar primeiro emocionalmente. Desenvolver o emocional, a sensação, a ideia, o desenvolvimento, para que eu atraia isso para o meu campo, para que eu me conecte com isso e aquilo venha para o meu campo. Então fica muito mais fácil do cérebro entender e, obviamente, da gente usar a lei de atração a nosso favor. A terceira dica que eu vou deixar para você, na verdade, ela é um combo. Olha só, não faça muitas metas, não coloque muitas metas para 2023. Faz assim, ó, faça assim. Você vai escolher 3 metas, seja no teu âmbito físico, no teu âmbito de dinheiro, profissional ou de relacionamento ou qualquer área da sua vida. Você vai escolher 3 metas. A partir disso, você vai usar as 2 dicas anteriores para construir essas 3 metas. E a partir daí, você vai utilizar uma mentalização ativa.
todos os dias. Você vai criar um cenário onde você adentra esse cenário, onde suas metas, essas 3 metas são concretizadas. Então você visualiza e você vive isso de uma forma muito real, como se já fosse. Você não vai mentalizar as suas metas como se você tivesse, como se elas estivessem no futuro. Você vai mentalizar como se você estivesse realmente vivendo. Lembra na dica número 2 que eu deixei pra você, que é muito importante que você sinta, que você busque a experiência no sentir, para que você vibre, para que essa vibração atraia, né, conecte ao teu desejo. Então é muito importante que a visualização, a mentalização ativa, ela seja exatamente dessa forma. Você vai fazer isso pela noite, antes de você dormir. Ai, Sam, tô mentalizando, adormeci. Não faz mal, melhor ainda. E você vai fazer também ao acordar, tá? Então essas 2 formas de mentalizar, esses 2 momentos de mentalizar, eles são muito importantes. Não esquece, se você utilizar essas dicas, você vai ter um 2026 muito mais efetivo. Eu realizei muitas metas quando eu aprendi a fazer isso, quando literalmente caiu a minha ficha. Eu falei assim, não, pera lá, todas as vezes que eu alcancei alguma coisa na minha vida foi porque eu desejei muito me tornar alguém diferente. E lembrando, não adianta colocar um monte de coisas, um monte de metas que você vai se frustrar. Ah, Sam, terminei as 3 metas já no primeiro trimestre, já no primeiro semestre. Posso colocar mais 3 pro restante do ano? Óbvio, você tem mais sonhos, mais desejos, você vai dar continuidade com as suas metas. Mas o mais importante, não se afogue querendo mudar tudo ao mesmo tempo, rápido, dessa sensação de ansiedade. Isso só vai frustrar você e vai te deixar muito mais longe da sua meta. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de comentar, me contando aí quais são as suas 3 metas que você decide para o próximo ano. Dessas 3 metas, o que você vai realizar dentro de você internamente, quem você quer se tornar. E outra coisa, se inscreve para você receber mais dicas, mais conteúdo sobre lei de atração, que eu tenho muito conteúdo, muita coisa para entregar para você. E um grande beijo e a gente se encontra. Ah, deixa eu te comentar. No link da minha bio tem o acesso à rede vizinha e também tem um mini curso de 5 chaves para sua prosperidade. Se você sentir no teu coração que é o momento de você destravar a tua vida, te faço esse convite. Beijão!